E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Alejandro, eu sou o professor de vocês. Estamos na lição de número 4. Gente, o tema dessa vez é quando a criatura vale mais que o Criador. Isso aqui é meio intrigante, hein? Mas vamos lá. Texto áudio. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Está em Romanos 1:25. Verdade prática. A exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Vamos lá, gente. Continuando. Leitura diária. Segunda, a mentira aprisiona e cauteriza a consciência do ser humano. Os que andam nos desejos da carne são filhos da ira. O falso cristianismo cede espaço para o racionalismo e o ceticismo. A Bíblia possui um arcabouço de prática espiritual e social. O ídolo é tudo que se coloca no lugar de Deus. E sábado, a concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Beleza, leitura bíblica em classe. Romanos 1, do 18 ao 25. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos dentre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pergunta de conhecimento, que é basicamente o que a gente pega algumas coisas da lição, tá bom? Não é pergunta da Serenata, essas aqui são mais fáceis, é mais para quem leu mesmo. Que a primeira é, o que o iluminismo defende? Segundo, o que é narcisismo? Terceiro, o que é hedonismo? São temas bastante interessantes para a gente poder ter esse conhecimento, tá? E desde já eu quero começar falando o seguinte, tem uma passagem que fala, lhe falta pouco tempo. E essa passagem é direcionada ao diabo. Ele sabe que lhe falta pouco tempo, por isso que ele quer a todo momento nos matar, nos roubar, nos destruir e realmente nos levar para o mundo. Porque essa é a intenção dele, roubar, matar e destruir. No caso, gente, falta pouco tempo para ele, mas também falta pouco tempo para nós. Se for pensar dessa forma, a gente tem que pensar, poxa vida, Jesus já está quase voltando, eu estou pronto para ir? E o que eu quero fazer a pergunta é, isso te deixa apavorado ou alegre? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque a vinda de Jesus, ela vai vir, e após ele vir, gente, e aí qual vai ser a sua atitude? Você por acaso vai se desesperar? Você por acaso não vai nem perceber? Você por acaso está vivendo a sua vida aqui na Terra como se fosse apenas uma festa? Vamos tomar cuidado com a nossa vida, gente. Vigiar todos os dias, assim como a passagem das virgens, tá? Gente, a gente vai introduzir uma passagem aqui que vai ser muito interessante para falar sobre a serpente e Eva. Ó, em Gênesis 3, do 1 ao 5, fala o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Ó, a gente vai estudar como que a serpente chegou e enganou a Eva. Perguntou da seguinte forma, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Então a serpente, no caso o diabo, já usa de astúcia. Ela usa da seguinte estratégia. Poxa vida, eu vou fazer uma pergunta aqui para realmente ir questionando e instigando, cutucando aqui Eva, certo? Coloca aqui a palavra de Deus e tal, vou realmente cutucar ela aqui. E a mulher responde à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então, primeiro ela chega,
ela chega, não pode comer de nenhum fruto, aí Eva responde, não, a gente pode comer do fruto sim, menos daquela que fica no meio do jardim. Aí a serpente chega e fala, certamente não morrerão. Ó, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então aqui chega a astúcia realmente de Satanás, que é através do que? Das meias verdades. Ó, olha só a estratégia. Primeiro, chega falando uma meia verdade, dizendo que não irá morrer, porque o que? Não vai morrer fisicamente, mas vai morrer espiritualmente. Então Eva é enganada, ela fica com dúvida e tal, será que faz, será que não faz? Ela começa a se questionar, entendeu? Ela começa a se questionar, ela é tentada a comer e acaba comendo do fruto. E, além disso, acaba compartilhando com o seu esposo Adão. Então, essa é a estratégia de Satanás que, infelizmente, deu certo. O casal acabou caindo. E, gente, qual foi a intenção de Satanás fazendo isso daqui? Qual foi a intenção de Satanás falando? Gente, esse versículo 5 fala exatamente o plano de Satanás para Adão e Eva. Ó, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A gente vai conseguir entender melhor ainda qual foi a estratégia dele, a partir do versículo que vai falar sobre Lúcifer, Isaías 14, do 11 ao 15. Ó, sua soberba foi lançada na sepultura junto com o som das suas liras. Sua cama é de lava, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, está falando de Satanás. Filho da alvorada, como foi atirado à terra, você foi derrubada das nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos altos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do céu, você será lançado, levado, irá ao fundo do abismo. Estamos falando realmente da grande guerra que houve no grande céu, onde Satanás e terça parte dos anjos em que estava com Deus foi levado juntamente para a terra. Então, gente, olha só. O desejo de Satanás primeiro foi o quê? A soberba, porque ele queria ser como o Altíssimo. Então, ele pretende fazer o quê? A mesma coisa que ele pecou no início, ele queria que Adão e Eva cometessem também. Então, olha só, o mesmo pecado que cometi, os queridinhos de Deus vão cometer também. Isso aqui não é versículo bíblico, tá bom? Isso aqui eu coloquei para exemplificar melhor a nossa situação. A situação deles, na verdade, né? Então, gente, ele queria ser como o Altíssimo. Aí, olha só o que ele fala. Ó, ele falou, disse a serpente à mulher, certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Olha só, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ó, foca nisso aqui, vocês serão como Deus. E o que o diabo queria anteriormente, ó, será ser como o Altíssimo. Então, o mesmo pecado que Lúcifer tinha cometido lá, ele queria que os filhos, os queridinhos de Deus também cometessem. Essa era o objetivo, era realmente a soberba, querer colocar o homem no centro. Então, a primeira atitude de antropocentrismo, de querer colocar o homem no centro e colocar Deus em segundo lugar, porque a palavra fala, coloque Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas aqui a gente vê o contrário, aqui a gente vê Eva e Adão colocando a vontade deles. Não, eu vou fazer isso daqui, não importa a vontade de Deus não. Infelizmente isso acontece, tá bom? Linha do tempo. Isso aqui eu vou resumir para vocês conseguirem pegar melhor o que aconteceu na nossa história, tá? Primeiro de tudo, a gente sabe que a primeira atitude de antropocentrismo não é claro que não tinha definido em si esse termo na época de Adão e Eva, mas a primeira atitude egoísta de orgulho realmente foi de Lúcifer e que colocou, infelizmente, Adão e Eva. Mas na história, no ano 476, acontece o teocentrismo, onde a Igreja Católica realmente predomina demais, onde infelizmente enganava muitas pessoas. Claro que sim, ensinava a palavra de Deus, todavia tinha algumas coisas que eram distorcidas. Não é à toa que logo à frente vai acontecer a reforma protestante. Mas enfim,
Primeiro, o teocentrismo, onde eles roubavam, eles falavam que as pessoas tinham que comprar um pedaço do céu, existia purgatório para eles e tudo isso era mentira. Além disso, a palavra não era revelada na língua, tipo assim, a Igreja Católica está aqui no Brasil, eles não falavam a Bíblia em português, eles falavam em latim, então o povo não entendia nada. Uma das coisas que Martinho Lutero decidiu fazer é o quê? Traduzir para todo mundo poder ler e entender. Após o teocentrismo veio o Renascimento, que foi através de algumas pinturas, alguns movimentos, onde colocava o homem no centro. E aí veio em si o antropocentrismo, tá bom? Que foi no ano 15. O Renascimento foi no ano 14. Aí depois veio o humanismo, que foi em 1434, tá? Depois veio a Reforma Protestante, onde realmente decidiu quebrar em relação ao poder da Igreja Católica de querer controlar o povo. Então, o cristianismo cresceu, a revelação cresceu, as pessoas começaram a entender realmente quem era Deus, tá bom? Aí depois disso veio o quê? O Iluminismo, que foi no século XVIII, mais preciso em 1685. Logo após a Revolução Francesa, que teve influência do Iluminismo, tá bom? A gente vai conseguir entender melhor e mais detalhado mais à frente. E logo após a Modernidade Líquida, que é no século XX, que iniciou em 1901, ok? Que no caso chega até os dias de hoje. Então, iniciando, o que foi o Renascimento? O teocentrismo, já falei para vocês, para poder explicar, mas o Renascimento é o seguinte: os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Então a Bíblia perde o seu valor, entendeu? Tipo assim, poxa, o cara chega, pega o cajado, bate no mar, o mar abre. Por que abriu? Por acaso, sei lá, a correnteza passou? Claro que não, é realmente um milagre de Deus. Então isso não é explicado racionalmente, porque a fé não é para as coisas comuns e visíveis, porque, poxa vida, disso a gente está cheio. A gente tem que realmente se aprofundar da área espiritual, a gente tem que viver o extraordinário. Deus tem coisas e bênçãos maravilhosas. E eu quero falar para vocês, por experiência própria, Deus quer que a gente viva relacionamento íntimo com Ele. Deus quer que a gente comece a experimentar mais o poder de Deus. Gente, Deus pode fazer o impossível. E às vezes a gente fica preso às coisas que são mais racionais, infelizmente, porque a gente está cauterizado desde quando nasce na sociedade que a gente está, entendeu? Então, Deus quer uma mudança de vida na nossa vida. Antropocentrismo. O termo inquiedade é a tradução do grego asebeia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Então, o antropocentrismo, eu estou no centro, então Deus, que estava em primeiro antes, agora realmente cai fora, beleza? Em Romanos 1:21 fala o seguinte: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. O pensamento que antes era focado na Bíblia, agora é fútil, e os seus corações insensatos se obscureceram. Ou seja, o coração que antes estava santificado, agora realmente o pecado dominou. Tá? Humanismo. Isso aqui começou na parte da Europa também, e a Itália foi a principal centro do humanismo. O que é isso? A ética e a moral agora dependem do homem. Ou seja, antigamente a ética e a moral dependia o quê? Da Bíblia. O que a Bíblia fala que é certo e o que é errado, entendeu? Mas agora depende do homem. O homem vai falar o que é certo e o que é errado. Assim a criatura passou a ser base de todos os valores e não do Criador. Ponto positivo disso é a valorização dos direitos do indivíduo. Tá? Eles chegaram e falaram: não, o indivíduo tem direito a isso daqui, a liberdade de expressão, a tudo mais. Mas, olha só o detalhe, a Bíblia já antecedia os conhecimentos modernos, tá? Nos ensinando sobre concepções de liberdade e igualdade entre raça, classe social e de gênero, que no caso fala um pouco em Gálatas 3:28, você pode abrir e ver a respeito disso. Então, tipo assim, no humanismo que a gente viu, vamos ver a data que foi, aqui, humanismo 1434, olha só. Eles passaram a ter esse conhecimento, a valorizar os direitos do indivíduo, só que na Bíblia já existia isso há muito tempo. Deus já tinha revelado para o homem, só que o homem, como o teocentrismo prendia isso, infelizmente, através da Igreja Católica, eles não tinham essa liberdade de poder ler a Bíblia, estudar e aplicar, então não existia esse conhecimento, tá?
mas Deus já revelava desde antes sobre liberdade, a igualdade entre raça, classe social, gênero, que não pode ter desigualdade, que não pode tratar uma pessoa ruim, entendeu? Então tudo isso Deus já tinha passado para a gente, mas eles só foram pegar muito depois, em 1434. Reforma Protestante. Eu já tinha até falado sobre isso daqui na aula anterior, tá bom? Na aula 3, mas vamos de novo. A Reforma Protestante é um nome dado ao movimento reformista que surgiu no cristianismo no século XVI. Esse movimento iniciou-se a partir de Martinho Lutero, um monge católico que estava insatisfeito com algumas práticas e questões teológicas defendidas pela Igreja Católica. Ele colocou as 95 teses, as teses que realmente ele acreditava que tinha que ser seguido para que a Igreja Católica parasse de cometer os erros que ela havia cometendo. Iluminismo, galera, iluminismo foi o quê? No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Isso aqui começou na Europa. E o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável.
Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável.
Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável.
Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja, e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável.
Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja e o que? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja
E o que? Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? Entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja é uma instituição dispensável. Então, isso existe muito hoje em dia. Tem pessoas que, por exemplo, nunca foram na igreja. E o que? A gente fala com aquela pessoa, com um vizinho,
vamos lá na igreja, vai ser muito bom e tal, eu quero que você venha, que seja presente. Só que a pessoa nunca dá essa importância. Então a igreja não é tão necessária. O que é importante para mim é fazer uma faculdade, é ter um relacionamento, é ter amigos, é ir beber, é ter dinheiro, que hoje basicamente tá em top 1, né? Tem que ter um bom trabalho, tem que ter um carro, tem que ter uma roupa bonita, tem que ter uma mulher bonita do meu lado, tem que fazer academia, tem que cuidar de mim. Então a igreja fica realmente em outro lugar. E a gente consegue ver isso hoje em dia, infelizmente. Ó, narcisismo. Gente, isso aqui é péssimo, tá? Olha só, a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, isso aqui, gente, não é apenas um adjetivo, é um transtorno psicológico, tá bom? Transtorno psicológico, beleza? Não, ninguém pode falar, fulano é narcisista. Não, porque isso aqui tem que ser diagnosticado através do psicólogo, fechou? Porque eu trabalho com psicologia e eu sei que muitas pessoas chegam e falam, fulano é narcisista e tudo mais. Isso é mentira, tem que ser realmente estudado. Olha só. O transtorno de personalidade narcisista superestima suas próprias habilidades e exagera suas realizações, uma característica denominada de grandiosidade. Não, eu sou grandioso, eu sou tal. Pronto. Ela acredita que é superior aos outros, original ou especial. Tipo, eu sou original, eu sou especial, eu sou o cara, não tem apenas eu aqui. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Então, tipo, não, eu sou o cara e pronto, acabou. Isso acontece demais. Tem até o ponto de Narciso, que, por exemplo, ele era muito bonito. É um ponto que eu estudava na época da escola, na aula de artes. Ele falava o seguinte, a história conta o seguinte, que ele é muito bonito e ele não poderia se olhar no espelho. Era a regra dele, não podia olhar no espelho. Aí, certo dia, ele estava andando no campo, olhou o rio e olhou seu reflexo, e ele se apaixonou tanto pela sua beleza que acabou entrando no rio e se afogando e morrendo. Enfim, essa é uma história que conta sobre Narciso, que vem do termo narcisismo. Vamos lá. Auto-idólatra. Deus que deveria ser exaltado é colocado na plateia. Deus que deveria ser exaltado é colocado na plateia. Olha só. Onde cada criatura deseja ser idolatrado nas áreas da ciência, sociedade, artística, atletismo, política, como líder religioso também. A pessoa tipo, eu sou líder religioso, não, eu estou acima de Deus. Tem pastor, tem padre, tem independente de igreja que seja, tem gente que é desse jeito, tá bom? Tem gerente que fala, não, só eu que mando e tal, entre outros tipos de situação. Então, ficamos ansiosos. Olha só o que acontece. Normalmente a gente fica mais ansioso para conhecer um famoso do que o nosso próprio pai. Então, gente, quando eu coloquei isso aqui, eu reconheci uma vez que eu fui no show de Whindersson Nunes e eu fiquei, cara, eu tenho que ir assistir o show dele e tal. Tem muito tempo, tem acho que uns 8 anos ou mais. Aí o que acontece? Eu fui nesse show, aí eu pensei, rapaz, a gente fica mais interessado realmente em conhecer outras pessoas, seres humanos que são limitados, que são superficiais, que pecam, que são pessoas que cometem erros, do que conhecer o nosso Pai, o ser divino que é onipotente, onipresente, onisciente. É um Deus que não há defeito nele, um Deus totalmente limpo e santo. A gente não procura conhecer ele da mesma vontade que tem para conhecer Neymar, ou algum artista, ou algum cantor, entendeu? Então, gente, olha só a idolatria que a gente tem, não apenas para a gente, mas para outras pessoas que para a gente coloca como um top star, entendeu? E o nosso Jesus fica na plateia, apenas assistindo a gente ter esse desejo para outras pessoas. Olha só onde está a nossa prioridade. É triste, gente. Hedonismo, isso aqui é surreal. Olha só. E disseram-lhe, tu já estás... Não, eu vou ler isso daqui primeiro para vocês entenderem o que é. Hedonismo vem do grego hedonei, nome de uma guia ou no caso, daimon, que é uma deusa da mitologia grega que representa o prazer, filha de Eros, e Psique. Hedonê era a representação encarnada de uma vida prazerosa. O hedonismo é uma doutrina ou filosofia de vida que defende a busca por prazer como finalidade da vida humana
E isso acaba sendo nos dias de hoje. Hoje em dia a pessoa quer até o quê? Quer prazer na droga, não é? A pessoa vai usar droga para quê? Para sentir aquele prazer, para sentir aquela adrenalina. As pessoas procuram fazer sexo antes do casamento para satisfazer o seu desejo carnal. As pessoas procuram sim embebedar para esquecer os problemas, porque o problema tira o prazer, tira o hedonismo. O hedonismo, para mim, é o auge. Eu quero dar prazer para minha carne. Não adianta mais ser casado com uma mulher só, porque ficou chato e tal, brigou, vou ficar com uma mulher ali, tá bom, um amante. Então, isso também acontece muito. Gente, o hedonismo é muito presente hoje em dia, infelizmente. Gente, olha só na sociedade que a gente está hoje. E olha só que a palavra fala em 1 Samuel 8, dos 5 e 7. E disseram-lhe, tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. E o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Aqui está falando de qual passagem? Está falando de quando o povo decide escolher um rei, entendeu? Que no caso é o rei Saul, e rejeitam Deus como rei deles. Então, o que o povo está fazendo? Está rejeitando o próprio Deus. Gente, isso aqui é muito forte. Foi a mim que rejeitaram como rei. Então, Deus se coloca, poxa vida, o meu povo, que é o povo de Israel, me rejeitou. Está escolhendo um ser humano que é pecaminoso. Então, a gente lembra dessa passagem aqui também, entendeu? Que de ídolo, tá? Infelizmente, né, com o rei, poxa, com Deus o povo já errava, com o rei humano, e aí? Idolatria do sexo. Gálatas 5,16. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada... Gálatas 5,16, vou ler agora. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. É o conselho bíblico para quem tem idolatria ao sexo. Agora, falando sobre isso. A falha do controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, imoralidade e libertinagem. Não se trata apenas na prática do ato imoral, mas na busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito, que é o quê? Fazer relação com pessoa do mesmo sexo, fazer sexo antes do casamento, a masturbação também está ligada nisso, ver pornografia também está ligado nisso. Então, tudo isso está presente hoje em dia, gente. Que época difícil de viver, que época o pecado bate na porta, o pecado está a todo momento, até a gente que está distante desse tipo de pessoa que pratica isso, a gente olhando no celular, o diabo quer enfiar pornografia em tudo que é coisa, a gente olha, abre um site e aparece lá, ei, tudo bem, eu quero conversar com você e tal, aparece a imagem de uma mulher lá e eu quero conversar com você, aparece e a pessoa pode até apertar na inocência, quem não conhece, aí acaba entrando em algum site pornográfico e lá acaba entrando, acaba vendo, acaba se viciando. E aí? É muito triste, gente. Nossa, hoje, o dia de hoje, realmente é o fim dos tempos. 1 Coríntios 6,15 fala: Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Ou de uma prostituta? Absolutamente não. Então, nosso corpo não pode ser um corpo como de uma prostituta que nós vendemos, que nós usamos para satisfazer o que? O hedonismo, ou seja, satisfazer a nossa carne, entendeu? Gente, vamos tomar cuidado com o nosso corpo. Modernidade líquida. Eu já escutei isso muitas vezes, só que não sabia exatamente o que era. Agora eu consegui entender. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser o quê? Líquida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos, ou seja, aquilo que era realmente rígido, que era a verdade, que era a pura verdade, não deixou de ser verdade 100%. Ou seja, a palavra de Deus, que é a rocha inabalável, que é o nosso Cristo, não, agora a Bíblia tem que ser reescrita. O casamento, que era para a vida toda, não, agora pode ser separado. O homem, que era apenas um homem para a mulher, assim como fez Adão e Eva, não, agora homem pode ficar com homem, mulher pode ficar com mulher. Agora, antes que era apenas só o casal, o homem e a mulher, não, se quiser, pode entrar 3 aqui. O pai que cuidava do filho, agora o pai não pode mais cuidar do filho, o pai não pode corrigir o filho tem total liberdade, se quiser processar o pai, processa o pai. Não estou falando em caso que o pai agride o filho, isso sim é errado, mas o pai não pode corrigir, não pode dar uma surra porque
Infelizmente, gente, em certas situações é certo sim acabar corrigindo, acabar dando um tapa na mão para que ele possa aprender, entendeu? Eu não estou falando que essa é a única forma de corrigir, claro que não, tá? Eu hoje sou pai e eu não vou usar a surra como principal forma de corrigir o meu filho, mas eu sei que em determinado momento, no decorrer da vida dele, acaba sendo necessário sim, tá bom? Dinâmico, o que você pode usar? Ó, pegue os subtemas tratados como hedonismo, iluminismo, teocentrismo, antropocentrismo, tá? Escreva cada um em um papel e distribua para seus alunos. Os que acertarem, aí no caso, tipo assim, eu cheguei aqui, peguei o papel, eu peguei hedonismo. Aí eu vou ter que falar o que é o hedonismo, tá? Os que acertarem, você pode dar os prêmios como um doce, entendeu? Você pode, você acertou, você ganha tal doce, beleza? É a dinâmica para fazer. Agora chegou na nossa famosa pergunta da serenata. Gente, olha só. É um pouquinho polêmico, mas a gente tem que tratar desse assunto. A pergunta é: os homossexuais serão salvos? Os homossexuais serão salvos? O povo LGBTQI+, eles serão salvos? O que vai acontecer com eles? Quando Jesus vier, tal, eles têm perdão? Tem. E aí, vamos poder explicar ainda mais isso, ok? E será muito bom ter a participação de vocês. Coloca aqui nos comentários o que vocês acham. Mas enfim, gente, a gente precisa falar sobre isso, tudo bem? Minuto ABD, pegue após essa aula top, pega um aluno seu e coloca para ele comentar no domingo à noite, para que outras pessoas possam ir aprender e comentar, entendeu? Porque tipo assim, eu aprendi, eu sou aluno, fui, gostei. Aí à noite eu vou, falo que eu aprendi. Quando eu falo que eu aprendi, as outras pessoas que não foram na BD têm curiosidade e passam aí também. E a lição de número 5 vai falar sobre um tema muito interessante que é um nome difícil, mas dessacralização da vida no ventre materno, ok? Muito importante, por favor, venham, assistam. E eu vou estar passando a postar os vídeos aqui no máximo até quarta-feira, tá bom? Para poder dar um tempo melhor para vocês estudarem. E, gente, um abraço para vocês. É um grande prazer poder dar essa aula, poder ensinar um pouquinho mais. E tchau, tchau!